Boa noite. Estamos começando mais uma live e eu já quero fazer um pedido a você que me assiste pelo YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já está inscrito, deixa um like, né? Deixa aí o seu like para fortalecer aí o canal. Peço a você que faça aí um comentário. Acione o sino na posição todas para você receber aí os próximos vídeos e compartilhe com seus contatos. Beleza? Então vamos para a nossa live, vamos estudar a palavra de Deus. Eu tenho um texto bem bacana para a gente estudar hoje. Vamos falar no texto de Hebreus 10, 19 ao 39, tá? Quando o escritor aos Hebreus fala sobre o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Mesmo sendo nós pecadores, Deus nos dá a honra de chegarmos a Ele por meio de Cristo Jesus. Então, nesse estudo, nós vamos ver como Deus ama a humanidade e nos dá acesso à sua presença. Olha, eu posso dizer uma coisa só para você. Deus é fantástico. Ele nos ama com amor incondicional. E isso é maravilhoso demais, né? Eu vibro com Deus. Você vibra com Ele? Eu vibro com Deus. Ele é fantástico. Então eu quero abrir o texto com você. Se você tem uma Bíblia, pode me acompanhar. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem estiver rejeitando a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado, digno aquele que calcou os pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos.
ora exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ok? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti por mais esse estudo bíblico. Pedimos a Ti que derrame graça em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia e guardados pela Tua mão, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco e possa dar direção às nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude. Pedimos a Tua bênção e graça e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, estudando a palavra de Deus, né? E isso é maravilhoso demais para nós. Então eu quero já entrar no texto. O texto é muito maravilhoso, né? Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha, essa intrepidez aqui é algo maravilhoso, né? Aqui é a exortação que segue, extrai do ensinamento anterior uma série de aplicações práticas. Então nós vamos ver aqui que temos muitas coisas para aplicarmos na nossa vida, em toda a nossa jornada. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude, para que nós possamos entender, porque o Senhor tem coisas maravilhosas demais para nós. O versículo 19 diz assim: tendo intrepidez, né? Eu tenho um texto auxiliar, que é Hebreus 4,16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa graça de Deus é maravilhosa demais, porque ela nos socorre. A graça de Deus nos socorre. Então nós precisamos desse Senhor maravilhoso em nossas vidas. Aí eu quero ler um outro texto auxiliar, Efésios 3,12. Bote um pouquinho. Efésios 3,12. Temos alguns textos aqui para a gente ler, né? E a gente precisa da palavra de Deus, porque é ela quem gera vida em nós. Efésios 3, versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. A nossa fé tem que estar em Cristo. Fabinho, Deus abençoe. O versículo 20 fala algo interessante para nós. O versículo 20 vai falar do véu, o véu do santuário, né? Aquele que foi rasgado de cima a baixo. Então vamos ver só, olha só que coisa mais linda. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Antes da morte de Jesus, só o sumo sacerdote tinha acesso. Era escolhido um sumo sacerdote, né? E eles tiravam a sorte, e esse entrava no Santo dos Santos.
uma vez por ano. Tinha que estar preparado, santificado, para que pudesse entrar o Santo dos Santos, senão era fulminado. Aí, o que acontece? Quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou de cima a baixo. E veja só, tem uma outra versão, né, que diz assim, ó. O véu do santuário é apresentado como símbolo do próprio corpo de Cristo. Isso é, a sua carne, como diz o texto, que com a sua morte possibilitou acesso à presença de Deus. Essa presença de Deus era acessível somente a uma pessoa, um sacerdote que era escolhido, e ele entrava uma vez por ano e ele ia lá no Santo dos Santos. Mas quando Jesus morre, aí a morte de Cristo foi a graça de Deus para nós, porque através da morte entrou a salvação. Através da morte de Cristo, a graça foi derramada sobre nós. Nós fomos comprados para Deus. Aí, o véu do santuário era o quê? Era o tipo do corpo de Cristo. Era uma representação do corpo de Cristo. E quando o véu se rasga de cima a baixo, mostra que foi o poder de Deus quem rasgou o véu. Isso é Deus dando acesso à humanidade. Todos aqueles que crerem em Cristo. Então a oportunidade está aberta. Deus abriu essa oportunidade para nós de chegarmos ao Santo dos Santos com sincero coração. Como diz aqui o texto, né? Vamos voltar ao texto, veja só. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aí, o verso 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor nos prometeu salvação. O Senhor nos prometeu eternidade no céu. E Ele é fiel. Ele vai cumprir com toda a sua palavra. Porque Ele é fiel, Ele não pode voltar atrás. Então, quando Ele prometeu, Ele já prometeu dizendo, olha, eu cumprirei. Então eu vibro com esse Deus maravilhoso. Você vibra com o Senhor maravilhoso? Eu vibro. Né? Há uma alegria no meu coração em pertencer a Deus. Há uma alegria no meu coração em ter recebido essa palavra. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é maravilhosa, ela gera vida em nós. Ela trabalha dentro de nós, ela trabalha de dentro para fora. E ela faz algo dentro de nós que homem algum consegue fazer. Mas eu quero voltar com você. O texto diz que nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E essa intrepidez, né, uma outra versão diz, tendo liberdade em contraste, tendo liberdade, que é em contraste com o acesso ao santuário eterno, que era muito limitado. O santuário eterno era limitado. Uma pessoa entrava. Agora, o Senhor abriu a oportunidade para todos aqueles que creem. Então nós precisamos manter a nossa fé viva. Mantenha a sua fé viva. Vamos voltar para o texto. O verso 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos estimular
né? Se tem um irmãozinho que está fraco, tá de escanteio, né? Aquele irmãozinho que não está querendo comunhão, aí a gente precisa chegar a ele. Né? Não é chegar pisando no peito dele, rapaz, você saiu da comunhão, por que não? Não é isso não. É chegar com coração amigo, chegar com uma palavra boa, chegar oferecendo o ombro para chorar, chegar de braços abertos para o abraçar, chegar com um coração tranquilo e sincero, trazendo a verdade da palavra para o irmão ou para a irmã. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Porque às vezes a gente aponta, né? O nosso dedo vai sempre apontar para alguém, mas nós precisamos apontar primeiramente para nós. E o que nós estamos fazendo? Você já pensou nisso? O que você está fazendo para Deus, para o reino, em favor do reino de Deus? Então aqui nós vemos o escritor aos Hebreus nos dando uma aula, mostrando para nós que nós temos uma oportunidade maravilhosa, oportunidade de ouro, que é termos acesso a Deus. Aí tem muita gente que pega essa oportunidade e joga no lixo. Não faça isso. Deus te deu a oportunidade de chegar a Ele. Então, chegue a Ele com sincero coração, com coração alegre. Chegue diante do Senhor para glorificar o seu nome, para exaltar o nome dEle, para dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante na sua vida. Então essa oportunidade que o Senhor nos deu é para isso, para que nós pudéssemos chegar e erguer as nossas mãos, né, e bem dizer o nome desse Deus vivo, que é poderoso, que é lindo. Verso 25 fala algo interessante, importante, e muita gente está deixando de observar. Mas veja só, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja que o dia aqui está com D maiúsculo. Esse aqui é o dia do Senhor, que será diferente de todos os outros dias. Esse é um dia diferente, tá? Então, o Senhor está nos ajudando. Uma luz amarela começa a piscar. Atenção, ele está dizendo atenção, 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 atenção. Não deixe de congregar. Aí alguém vai dizer assim, mas a igreja não salva. Sim, a igreja não vai salvar. Quem salva é Cristo. Mas é através da igreja que nós recebemos a palavra, a ministração. É através da igreja que nós temos ajuda dos irmãos. Então veja lá, a gente volta no versículo anterior, diz assim, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É a igreja que faz isso. Então nós precisamos sim da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Nós só seremos igreja se nós estivermos dentro do corpo. Se nós estivermos fora do corpo, que igreja somos? A igreja é o corpo. Então vamos lá. Está aqui um corpo, né? A orelha está aqui, ó. Tira a orelha do lugar para você ver o que acontece com ela. Ela morre. Tira um braço do lugar para ver se ele não morre. Sabe por que o braço não está morto? Porque ele está no corpo. Se tirar do corpo, morre. E assim é a igreja é um corpo. Quando nós estamos fora do corpo, a gente vai apagando, vai morrendo espiritualmente. Devagarinho vai morrendo. Então nós precisamos sim da igreja. Aí você vai dizer, mas a instituição... Olha, eu não estou falando de instituição. É também, né?
mas estou falando da igreja gloriosa. Essa existe. Né? Alguém vai dizer, ah, mas a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Não, não estou falando disso. Eu estou falando da igreja gloriosa, da igreja santa, imaculada, aquela que é a noiva do Cordeiro, aquela que é fiel, ela existe. Então, quando nós apontamos erros na igreja, a gente aponta o nosso também. Nós também erramos. Então, nós precisamos entender que a igreja é espiritual, que a igreja é fiel, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E nós precisamos estar dentro dessa igreja, não da instituição, né? Não da igreja de bagunça que está aí, não. A igreja verdadeira, fiel. Ah, mas ninguém lá, não importa, você tem que ser. Nós não temos que cobrar dos outros, temos que cobrar de nós. E quando nós cobramos de nós, aí a gente passa a viver uma vida de qualidade, uma vida espiritual de qualidade. Né? E alguém que vive uma vida espiritual de qualidade arrasta pessoas. As pessoas olham para você e falam assim, poxa, quero ser igual àquele irmão, quero ser igual àquela irmã. Então faça a sua parte. Vamos voltar para o texto? Então nós não podemos deixar de congregar, né? É aqui um conselho do Senhor para nós, porque Ele quer ver a igreja congregada. Se você tiver dúvida disso, você pode ver Isaías 45, versículo 20, né? Deixa eu ver aqui. Isaías 45, 20. Desde o Velho Testamento que Deus está falando com o seu povo. Ele quer ver o povo congregado. Então, Isaías 45, versículo 20, veja só. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos. Vós que escapaste das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então o Senhor nos chama congregado para chegarmos juntos, não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém para trás. Nós precisamos dar as nossas mãos e andarmos na direção do Senhor, para glorificar e exaltar o nome dEle. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de mim. Aí, verso 26, vamos lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, se temos conhecimento da verdade, temos que andar na verdade. Amar a verdade, viver pela verdade, viver para a verdade. O pecado ficou. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, se é nova criatura, aí o apóstolo Paulo continua, né? E ele diz assim, as coisas velhas ficaram para trás. Isso é, o pecado ficou para trás. Ou melhor, o amor ao pecado, né? Porque ainda continuamos pecando, né? Somos seres humanos. Mas o amor ao pecado, aquilo que era feito no passado, já era, não cabe mais na nossa vida. Verso 27 diz assim, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem estiver rejeitando a lei de Moisés. Então, isso aqui é bem sério, né? Porque o Senhor está nos dando uma oportunidade linda, maravilhosa, e nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder a nossa oportunidade. E eu tenho um texto aqui, auxiliar, né? Deuteronômio 17, versículo 2 a 6. Olha, a palavra de Deus é linda, ela é maravilhosa. Porque ela traz ensinamentos de vida para nós. Deixa eu ver aqui, Deuteronômio 17, 2.
Então a palavra de Deus traz vida, traz alegria, traz paz. Ela traz só coisa boa para as nossas vidas, né? Então nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Deuteronômio 17. Eu vou ler o versículo 1 ao 3. É isso? Aqui. Cadê? 17, de 1 ao 3. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição, ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outro Deus e adore ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto. O que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Então veja que Deus tem assim um zelo maravilhoso por nós. E Ele abre os nossos olhos, trazendo uma palavra, uma atenção para nós, né? Abre os nossos olhos para que nós possamos andar na luz, para que nós possamos obedecer às Escrituras, para que nós possamos amar a Deus de verdade. Então, não se engane. Tem gente se enganando, achando que ele vai dar uma volta em Deus. Não, não tem como. Tá? Então, não se engane. Continue na prática das boas obras. E assim, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai trazer proteção à sua vida e à sua casa. Eu quero voltar para o texto. Verso 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que tem medo de cair nas mãos do diabo, né? Mas esse aí, Deus disse que a gente não pode temer a ele, porque só Deus pode jogar alguém no inferno. Então não temos que ter medo daquele que mata o corpo, mas temos que temer aquele que mata o corpo e a alma e pode jogar no inferno. Mas não temer a Deus com medo, assim como se teme ao diabo. Mas temer a Deus fala de amor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ele não traz pavor. Quando nós tememos a Deus, tememos porque nós o amamos. Isso é respeito. Isso é honra.
né? Então nós precisamos honrar a Deus com as nossas vidas. Mas eu quero seguir com você. No versículo 32, veja só. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Você entendeu isso? Não abandone a sua confiança. A confiança fala de fé. A confiança fala de amor. A confiança, ela aponta para um coração temente. Aí, veja só. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Galardão é presente de Deus para nós. Galardão é bênção de Deus para as nossas vidas. Então a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, ela vai gerar isso nas nossas vidas. Ela vai trazer essa alegria, né? Alguém que recebe um prêmio, não recebe prêmio triste. Você já viu alguém receber um prêmio triste, chorando? O que houve? Não, eu vim receber um prêmio, eu não queria. Duvido. Todo mundo que vai receber um prêmio põe a melhor roupa. Camarada, corta o cabelo. Corta o cabelo, né? Se tiver barba, tira a barba. Põe a melhor roupa. E vai receber o seu prêmio com alegria. E é isso que Deus espera de você e de mim. Que nós possamos estar sempre com os nossos corações alegres, né? Que nós possamos estar sempre nessa expectativa de receber esse galardão, mas de que forma? Mantendo firme a nossa confiança, mantendo firme a nossa fé em Cristo. Então vamos voltar para o texto. O verso 34 diz assim: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alguém diz que se você recebeu a Cristo, você não precisa fazer mais nada. Mas o texto diz que nós precisamos perseverar. O texto diz que nós não podemos abandonar a nossa confiança. Então há uma responsabilidade sim para nós. Perseverar não é fácil. Perseverar é luta. Perseverar é guerra. O inimigo ataca a gente dia e noite. Para a gente perseverar, a gente precisa lutar. E para a gente lutar, a gente precisa querer lutar. Porque tem gente que não quer lutar. Então é trabalho. Perseverança é trabalho. Diga isso. Perseverança é trabalho. Aí, vamos voltar? Versículo 37 diz assim para nós: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem é que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está falando de Jesus. Aquele que vem virá e não tardará.
Aí, todavia, o meu justo viverá pela fé. Então nós vamos viver pela fé. Se nós vivermos pela fé, nós somos sim os justos de Deus, que ele diz, o meu justo. Mas se nós não vivermos pela fé, nós não seremos o justo de Deus. Então é muito sério. A nossa vida é algo muito sério. E nós precisamos abraçar essa oportunidade que o Senhor nos deu com alegria. Abraçar com alegria. Ele deu para nós uma oportunidade maravilhosa de nós nos aproximarmos dele com sincero coração. Então não largue a sua confiança. Não largue a sua fé. Não largue a sua esperança em Cristo. Agora veja só. Olha só que palavra agora. Verso 38. Todavia meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso é, se você tem fé agora e você retrocede, isso é, você volta a praticar as coisas que você praticava e você abandona a sua fé, aí o Senhor diz que, veja aí, nele não se compraz a minha alma. A alma do Senhor não se compraz, né? Daquele que se desvia do caminho. Então o Senhor quer que a gente viva congregado, quer que a gente chegue junto, quer que a gente ande colado juntos. Não foi assim no Pentecostes? No Pentecostes foi interessante. Cerca de 500 pessoas estavam reunidas. E de repente, 380 foram embora. 120 ficaram. Os 120 que ficaram receberam a marca da promessa. Por que eles receberam? Porque eles obedeceram a palavra. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Aí eles permaneceram. Isso é, congregados. Aí Deus veio e honrou aquele grupo. Se você quer ser honrado, quer ser honrada por Deus, ande congregado, ande congregada. Ah, mas eu assisto culto na televisão. Olha, não é a mesma coisa não. Não é a mesma coisa. Até mesmo eu estou pregando para você aqui, mas você precisa congregar. Esse negócio de pastoreio virtual, fora isso. A igreja precisa congregar. É ordem de Deus, não é palavra minha. Quem sou eu? Né? A palavra de Deus está dizendo isso para nós. Então nós vimos 2 textos falando sobre isso. E a gente pode ver o Salmo 133, né? Bom e agradável é viverem unidos irmãos. Não é assim? Então, peraí. Se alguém chega para você agora e diz, não precisa, não é bem assim, né? Já estamos numa outra época, então, olha, ouça a palavra de Deus. Jesus disse que no final dos tempos vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores. Vão aparecer aí falsos pregadores. Já estão aí, né? Então cuidado com o que você ouve e você dá ouvido. Cuidado com as coisas que você tem dado ouvido. Se elas não tiverem ligação à palavra de Deus, se as escrituras de Deus não estiverem dentro daquilo que você está ouvindo, né? Se a escritura do Senhor não for a base do que você está ouvindo balela, você está ouvindo coisas que vai te levar para o inferno. Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E eu quero ler aqui o último versículo com você. O versículo 39, Hebreus 10, 39. Diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação
da alma. Beleza? Ok? Essa é a palavra do Senhor para nós. E que essa palavra gere vida em nós, gere alegria, gere confiança, gere fé. Que essa palavra possa nos aproximar do Senhor com sincero coração. Que essa palavra possa tirar de dentro de nós um novo cântico ao Senhor. E que nós possamos amar a palavra de Deus. Ok? Eu quero orar com você. Vamos fazer uma oração. Compartilhe essa palavra depois com seus contatos. Fale com as pessoas que elas precisam da palavra de Deus. Com as pessoas que estão à sua volta. Com aqueles contatos que você tem, que você conversa, que você brinca, que você leva a palavra de Deus. Fale. Vamos orar, Pai. Somos gratos a Ti pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Tua graça, Seus cuidados. Que o Senhor venha agir poderosamente, Senhor, nas nossas vidas e que sejamos sempre alcançados pela Tua misericórdia e guardados pela Tua mão. Fale sempre conosco, Senhor. Precisamos da Tua palavra. A Tua palavra é verdade, é vida. Ela traz alegria aos nossos corações. Pai, e ela nos prepara, Senhor, para a eternidade no céu. E agora pedimos a Ti que venha nos despedir em paz, derramando graça em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia e guardados pela Tua mão, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, e nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus derrame graça no seu coração e abençoe a sua família, tá bom? Um abração, Deus abençoe. Fique com Deus.